Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Vamos então dar início a uma palestra, mais um vídeo leitura do nosso Evangelho. E hoje o capítulo que nos caiu é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Item 1, o poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhes de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e despravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Agora, os apontamentos dos Espíritos. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então a leitura, na verdade, ela vem fazer a gente refletir sobre a importância da fé, né? Especialmente no crer, não só de atingir objetivos materiais, mas os nossos objetivos morais, que na verdade são os mais difíceis, né? A gente se vê tão perseverante muitas vezes para crescer materialmente, se manter materialmente, e claro, existem condições, né, que até me veio neste momento, que sim, tem pessoas que precisam ter uma fé muito grande para conseguir, inclusive, se manter materialmente, né? A gente vive num contexto social e agravado pela pandemia, em que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande, inclusive, de se manter materialmente, e que precisam de uma força muito grande para se conseguir se estruturar. Mas existe também a fé voltada para a nossa moralidade, para os nossos princípios e valores, no qual comungamos, né, com o valor espírita que nós seguimos, que eu penso que muitas vezes é a grande dificuldade, no sentido que é muito fácil a gente se acomodar, né, como as coisas estão, e justificar a pouca fé ou o mau caráter dos outros pelas coisas não estarem indo bem. Mas em tempos assim, no qual somos convocados para sermos participativos, para sermos mais ativos,
nós precisamos ter fé nas nossas condições morais, emocionais, espirituais, de que nós podemos sim fazer o melhor e fazermos o papel positivo, socialmente falando. Muitas vezes a gente não faz e não tem fé nas nossas capacidades de transformação porque a gente tem uma expectativa muito alta, né? De tipo, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer uma obra social, vou fazer uma caridade, vou fazer uma coisa gigantesca. Mas na verdade a gente não precisa fazer coisas grandiosas, né? A gente precisa acreditar que temos potencial, que temos conhecimento, que temos uma moralidade, que estamos em desenvolvimento, mas que temos uma ótima intenção nesse desenvolvimento, né? Então, às vezes fico com a sensação de que é preciso que nós atinjamos um grau muito grande moral e espiritual para que possamos fazer grandes obras. E o Espiritismo não traz isso, né? O Espiritismo traz com a reforma íntima que o nosso crescimento, ele é gradual. É feito com as poucas, não é poucas, mas nos pequenos atos do cotidiano, né? É a gente reconhecer com a nossa humildade que a gente tem condições de fazer coisas boas, de fazer, de conseguir, talvez, trazer no outro o melhor que ele pode dar, que é naquele olhar compreensivo, muitas vezes, de entender que o outro tem um limite, é naquele olhar compreensivo de que naquele contexto o que a gente pode fazer é daquela forma, né? É talvez entender que a gente não vai muitas vezes fazer grandes atos, mas é num bom dia, é num olhar atencioso, é conseguir compreender que muitas vezes aquele outro não tem condições de nos dar um afeto adequado, que ele passa por muito sofrimento, que o nosso papel muitas vezes é ser compreensivo, né? É entender que o nosso papel é muitas vezes ver quando algo não está bem, quando a gente vai no mercado ou vai no parque, e poder, se muitas vezes não intervir naquela situação, fazer uma oração para que aquela situação se resolva. Mas não ser omissos, porque é muito fácil a gente dizer que os outros estão fazendo errado e não assumir a nossa responsabilidade perante aquele ato. Porque a gente, se a gente é colocado em determinada situação, né, presenciando algo que daqui a pouco não é bom, que não é adequado, que está fazendo mal para o ambiente no qual a gente está, é porque a gente tem um papel ali. A gente tem um papel. E nós, como estudamos a doutrina espírita, temos muitos recursos, embora a gente não ative todos eles, e que está tudo bem, porque a gente está num processo de evolução constante, mas a gente tem muitos recursos para lidar naquelas situações no qual a gente está sendo colocado. Então, a fé que se é colocada aqui é a fé, um chamado assim da responsabilidade. Da nossa responsabilidade não só consigo, mas uma responsabilidade social. A gente passou do período, né, de que a gente está num período de ignorância, que a gente não tem acesso à informação, que a gente não tem acesso a recurso. Hoje a gente está num momento em que todos os recursos estão sendo disponibilizados em termos intelectuais e morais. A gente não pode dizer que a gente não faz algo porque a gente não sabe. A gente tem muito disponibilidade de correr atrás das informações e de se mobilizar. Então a gente tem uma responsabilidade bem grande. A gente está num período que a gente vai ser muito responsabilizado pelas nossas omissões. E de nenhuma forma aqui coloco como uma questão de culpa, porque a culpa ela não ajuda em nada, né? Ela só faz a gente ficar mais paralisado. Mas a responsabilidade de fazer a gente se movimentar, né? De fazer a gente sair do lugar,
de não se contentar muitas vezes com o que está acontecendo. Deus quis assim, que as coisas têm que ser dessa forma. Sim, tem coisas que a gente precisa passar, mas a gente passa de uma forma passiva ou a gente passa de uma forma ativa. E quando eu digo ativo, não é só fazer e acontecer, mas daqui a pouco ativo é sentar em oração e se renovando e orando pelaquela situação, se fortalecendo emocionalmente, internamente, né? Não deixando só a vida seguir o fluxo, mas a gente também seguir o fluxo junto com a vida, né? Ser presentes, estar conscientes dos processos. Porque, de novo, é muito mais fácil, né, a gente só deixar as coisas acontecerem e ficar achando responsáveis. Mas a gente vai ser cobrado pela nossa responsabilidade. A gente já está sendo cobrado pela nossa responsabilidade. A gente precisa estar muito ativos dentro da condição física, intelectual, moral e emocional de cada um. A gente precisa olhar internamente e entender quais são os nossos limites. E dentro desses limites, a gente começar a agir de alguma forma. Porque quando a gente começa a movimentar as nossas energias, a gente também começa a movimentar os nossos limites. Porque se a gente não faz nada, como é que a gente vai se desenvolver? Como é que a gente vai crescer? Né? Por mais que nesse momento em que nós estamos mais reclusos, né, que a gente não pode compartilhar de momentos coletivos, esse é o momento que a gente está desenvolvendo como fazer, né, como se manter ativo, mesmo não estando comungando de uma forma coletiva presencialmente. Né? Então, é uma questão de a gente entender qual é o nosso papel e qual a nossa parte nesse processo. E de ter uma fé interna, uma fé em Deus, né? Fé na grande equipe espiritual que nos apoia nesse processo, mas também uma fé em si mesmo para poder acessar esses recursos. Porque sim, existe toda uma equipe espiritual que está nesse momento atuando e auxiliando nesse processo necessário para a humanidade. Mas é muito mais fácil para eles se eles puderem contar com a gente, né? Nas pequenas transformações cotidianas. Como falei anteriormente, um afeto que a gente dá para um companheiro, uma companheira nossa dentro de casa, para o nosso familiar, né? Uma videochamada que a gente possa fazer com aquela pessoa que a gente sabe que está mais sozinha, né? Um olhar afetuoso para aquelas pessoas no qual trabalho incessantemente nesse período que está sendo muito desgastante, né? Então, promover e usar os espaços da melhor maneira possível para promover emoções boas, emoções positivas, né? Conseguir promover um sentimento de uma grande família. Porque esse momento é o momento de trabalhar a questão da união, né? De trabalhar a questão do aconchego, da paz e da compreensão. Mais do que nunca, a gente está sendo convocado a olhar para o outro, né? Porque eu fico pensando assim, numa pandemia no qual a gente precisa ser responsável, não só pelos nossos atos, mas como os nossos atos influenciam no bem-estar e na saúde do outro, a gente está sendo convocado a entender que a gente não precisa só cuidar de si mesmo, mas que os nossos cuidados interferem na saúde do outro.
né? Então, mais do que nunca a gente está sendo chamado a olhar que os nossos atos, eles não são isolados. São atos que reverberam. E reverberam no mundo inteiro, numa sociedade inteira. Isso está muito materializado nesse momento que a gente está vivendo, mas isso tem um cunho emocional extremamente importante. Então a gente tem que estar cada vez mais consciente de que mesmo que sejam pequenas ações que a gente empregue no nosso dia a dia, que tem o objetivo de desenvolvimento do bem, são grandes ações que vão reverberar. A gente não precisa ter um posicionamento de que a gente quer causar grandes impactos. Mas pequenas ações vão também causar grandes impactos. Mas óbvio, talvez a gente às vezes não veja tão diretamente, mas elas causam. Elas abrem espaço para o desenvolvimento de um bom ambiente, né, emocional. Então eu acho que é bem importante a gente estar muito consciente desse processo. Acreditar que a gente tem recursos, ter fé que a gente tem recursos necessários para lidar naquela situação que a gente está. E muitas vezes, se a gente se sente fraquejados, olhar para o recurso que Deus nos coloca à nossa volta para a gente se restabelecer, para a gente se reforçar. E esses recursos podem ser justamente a palestra espírita que a gente assiste aqui, pode ser justamente também um amigo que está ali disposto para conversar com a gente, pode ser um familiar que está ali do nosso lado para nos acalentar, pode ser uma prece que vai nos reconectar, para nos dar força e coragem para enfrentar as coisas, mas entender que a gente tem recursos internos e recursos externos que a gente pode acessar, né, para se fortalecer, para seguir em frente e investir nesse processo de autoaprimoramento, autoconhecimento e de evolução, não só individual, mas social, coletiva que estamos passando nesse momento. Então, muito obrigada, que todos fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site